fica agora com o Brasil Gente. Beijo! Olá, muito boa tarde a você. Está começando o Brasil Gente. Seja bem-vindo e muito obrigado por me permitir entrar na sua casa. O Brasil Gente começando, eu sou o Lucas Martins e com você até as 7h20 da noite. Joel da Atena ainda descansando, junto da família. Amanhã está de volta, a partir das 4 da tarde aqui na tela da Band. Aqui em cima, minhas redes sociais, Lucas Martins, repórter, com um pouquinho dos bastidores do nosso trabalho aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Central de Jornalismo da Band. Hoje, é claro, a gente tem muita notícia, tem informação, tem prestação de serviço, afinal nós temos a volta do feriado, um feriado prolongado, então muita gente na estrada, algumas complicações, a gente traz toda essa prestação de serviço para você, mas principalmente uma cobertura especial. A morte do Papa Francisco, que foi confirmada ainda durante a madrugada, ele que tinha 88 anos, há pouco foi divulgada pelo Vaticano a causa da morte, AVC e insuficiência cardíaca. Ele que já tinha um quadro bastante complicado de pneumonia bilateral, hipertensão, diabetes tipo 2. A gente não pode dizer que era algo inesperado. O próprio Francisco, o próprio Vaticano já se preparavam para esta situação. E a gente traz para você todos os detalhes do que aconteceu, a morte do Papa Francisco e o que acontece daqui para diante. Nós teremos funeral, depois o conclave para escolher o novo Papa. São muitos dias até que seja definida a situação do Vaticano. Quem será o novo Papa? Para isso a gente já vai direto com Lene Leoni, que está falando com a gente lá da terra natal do Papa Francisco. Ela está na Argentina. A gente vê aí a multidão que está ali acompanhando este detalhe. Eu acredito que uma missa sendo celebrada ali na Argentina. Eu vi também que abriu para a gente. Pode abrir para a gente, por favor? Eu vi que temos também o Philippe Killing. O Philippe Killing que está aonde, Kleber? Confirma para mim onde está o Philippe Killing nesse momento. Ele está falando lá de Londres e acompanhando todos os desdobramentos da morte do Papa Francisco. Uma boa tarde aos dois. Eu vou primeiro com a Lene Leoni, que está lá em Buenos Aires, trazendo toda essa repercussão na terra natal do Papa Francisco. Eu acho que dificilmente nós teremos outro Papa com as mesmas características, que tenha sido tão popular como o Papa Francisco. Muito boa tarde a você, Lene, e diga para mim como que está sendo essa repercussão aí na Argentina. Olá, Lucas Martins. Boa tarde para você e toda a audiência do Brasil Urgente. Nesse dia 21 de abril, marcante, para toda a igreja, para todo mundo, não só aqui, especialmente para os argentinos, um clima de comoção gigantesco. Eu estou em frente à Basílica de São José das Flores, a basílica que foi frequentada pelo Papa, não só como fiel, mas como início da sua vida papal, como padre, também como arcebispo e bispo aqui argentino, até chegar realmente ao cargo mais importante, ao posto mais importante da Igreja Católica como Papa, isso há 10 anos. Olha, Lucas, vou mostrando aqui para a audiência que nos acompanha toda a parte exterior da Basílica de São José, e também a gente vai ver lá dentro a movimentação, a concentração já de fiéis que acontece desde a manhã de hoje, desde a notícia, realmente a confirmação da morte do Papa. E claro que a gente segue observando, porque uma missa importante vai acontecer aqui por volta das 7 horas da noite, vai ser comandada pelo arcebispo de Buenos Aires, e toda a comissão aqui da igreja, os padres responsáveis, os bispos também estarão presentes. Foi aqui onde tudo começou, inclusive eu vou mostrar já já o confessionário, onde o Papa Francisco, no dia 21 de setembro de 1953, veio se confessar na igreja, e ele sentiu o chamado divino que o levou, então, a exercer toda essa representatividade para os católicos. A gente vai entrando aqui, muita movimentação da imprensa e muitas pessoas aqui. Eu vou falando um pouco mais baixinho, a gente vai ver a movimentação. O Papa
Francisco, que ele era devoto do São José. O São José, que, como diz a igreja e como diz toda a fé, ele se comunicava através dos sonhos. Então a gente tem aqui a imagem do São José deitado, sonhando, e muitas intenções são colocadas aqui pelos fiéis que frequentam, que vêm adorar o santo, e eles escrevem todos os pedidos, eles escrevem as intenções e pedem esse sinal divino que vem através dos sonhos, mediado pelo São José. Para quem tem fé, para quem devota esse santo, como era o caso do Papa Francisco, é muito simbólico aqui em Buenos Aires para os argentinos. Vou pedir também para o nosso câmera mostrar o confessionário onde o Papa Francisco sentiu o chamado, ele que esteve presente aqui dentro dessa Basílica de São José, e ele que aqui dentro dessa basílica e dentro desse confessionário, como a gente pode ver também ali, ele sentiu o chamado de Deus para ser sacerdote. E já podemos ver muitas homenagens, vela, flores, a imagem do Papa e o local onde ele finalmente sentiu o chamado de Deus e pôde então iniciar toda essa representação dentro da igreja e dentro e fora de Buenos Aires também, no mundo inteiro. Direto da Argentina com Lene Leone, a terra natal do Papa Francisco, trazendo essas informações. A gente já volta com a Lene. Lembrando que o Papa Francisco, ao longo dos 12 anos de papado, não visitou nenhuma vez a Argentina. Eu conversei algumas vezes com argentinos e fica uma certa mágoa de muitos argentinos por causa dessa ausência do Papa. Ao longo desses 12 anos nunca retornou à terra natal. A gente vai agora à Europa conversar com o Philippe Killing, que vai falar sobre esse desdobramento da morte do Papa Francisco. Lembrando que, além de um líder religioso, líder católico, o Papa Francisco é um chefe de Estado que também faz parte desse tabuleiro político mundial que vai se desenrolando a todo momento. Philippe Killing está lá, acompanha toda essa repercussão. Muito boa tarde a você, Felipe. Fale um pouquinho como que foi recebida essa notícia aí na Europa. Olá, Lucas. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. De certa forma, com surpresa. Claro que o Papa já estava com a saúde debilitada, aos 88 anos, mas vinha apresentando uma melhora muito significativa da pneumonia, que o deixou internado por 38 dias. Recebeu alta no mês passado e os médicos pediram repouso total. Mas o Papa ele fez diversas aparições nas últimas semanas. Inclusive, na quinta-feira, chegou a visitar um presídio na Itália, se reuniu com 30 detentos por meia hora, que é uma data muito significativa para o Papa. Quinta-feira antes da Sexta-feira Santa é a cerimônia lava-pés. Ele não lavou os pés por conta da saúde, mas participou, inclusive, da missa de Páscoa ontem, uma participação que durou mais de 20 minutos. Depois, ele passeou com o Papa Móvel na Praça São Pedro, chegou a abençoar alguns bebês que estavam ali. Então, a recuperação dele estava indo muito bem e as pessoas imaginavam uma sobrevida do Papa. Veio hoje a confirmação da morte dele e, agora há pouco, o Vaticano confirmou que foi por AVC, portanto, sem relação com o problema de pneumonia que o deixou internado. Mesmo assim, até o último dia de sua vida, o Papa foi Papa, esteve perto do povo, ele sempre fez questão de ter essa conexão com o povo, uma fala direta. Ele assume a Igreja Católica num momento em que a Igreja Católica vivia uma crise não só por problemas de pedofilia, mas também escândalos envolvendo o Banco do Vaticano, acusado de lavagem de dinheiro. Ele trouxe reformas importantes, aproximou o jovem da Igreja Católica, um mundo cheio de transformações, com pandemia, guerras, feridas também. Sempre falou sobre problemas migratórios, criticou alguns líderes que acabam tratando imigrantes de forma desumana. Então, é um Papa que deixa um legado muito positivo. O anúncio da morte pegou muita gente de surpresa, mas durante os dias de hoje dá para ver todo o legado que ele deixou e que é valorizado por líderes europeus, mas por líderes de outras religiões também, Lucas. É o Papa que morreu por AVC, Killing, e de fato não uma relação direta, mas a saúde dele acaba ficando mais debilitada, né? Então, vem aí uma pneumonia bilateral, tinha diabetes tipo 2, hipertensão, todo um quadro que deixava a saúde do Papa mais frágil. Aí vem um AVC,
que provoca a insuficiência cardíaca e a morte do Papa Francisco. Foi durante a madrugada, 2h38, salvo engano, no horário aqui do Brasil, logo na sequência confirmada pelo Vaticano, e a causa da morte confirmada só agora há pouco depois das 3 da tarde, no horário aqui de Brasília. Foram 12 anos à frente da igreja do Papa Francisco. O Papa, que você citou a cerimônia de lava-pés, um dos primeiros atos do Papa como papado, o Killing, foi lavar os pés de menores infratores. Nessa mesma cerimônia, ali no Vaticano, lavando pés de menores infratores, dando um pouquinho do recado do que seria o papado do Papa Francisco. Ele enfrentou crises, tentou modernizar o Vaticano, tudo isso na reportagem de Márcio Campos.